Esse aluno que passa é o aluno que se comprometeu com a redação, né? Que levou a redação a sério, que entendeu que da mesma forma que ele tem que estudar física, química, matemática, que ele se prepara para estudar para física, química e matemática, que inclusive ele tem estratégias para estudar física, química e matemática, ele também tem que estudar a redação. A redação é mais uma disciplina, é mais uma matéria que ele não pode deixar para o final, né? Que ele tem que levar a sério desde o início, e da mesma forma que ele cria estratégias para estudar as matérias de exatas, ele também cria estratégias para estudar a redação. Porque, assim, como que a interpretação facilita a sua vida, o seu entendimento de outras áreas. E redação trabalha com essa habilidade de interpretar. Eu já estou um pouquinho, né, de tempo aqui no mercado, eu brinco assim, olha, eu estou há muito tempo dando aula, mas eu sou nova. Eu sempre brinco, né? Eu falo, é porque eu comecei cedo. Eu brinco assim com os meninos, né? E, na verdade, assim, eu conheci vários tipos de alunos, no sentido, assim, de alunos que se preparam para diferentes vestibulares. Então, eu conheci um menino que se preparava, o aluno que se preparava para o vestibular da Unicamp, que era 60 linhas, né? Que ele poderia escolher a carta, a narração ou texto dissertativo argumentativo de 60 linhas. O menino que iria fazer a FUVEST, né? Então seria um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas. O menino que iria fazer a prova aberta da UFMG, e aí a prova aberta da UFMG já virou uma miscelânea danada. A UFMG já pediu tudo quanto é tipo de prova. Uma prova com 2 questões, uma de português, uma de literatura, cada uma 20 linhas, 6 questões de 10 linhas, né? A PUC, que aqui, por exemplo, cobrava o menino que tinha que saber produzir os gêneros textuais, até o menino da turma ITA, que tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, naquela visão bem tradicional, né? Aquele aluno que tem que escrever muito bem a redação dele, que tem que argumentar muito bem, que tem que demonstrar muito conhecimento da língua padrão para poder escrever esse tipo de texto. Na verdade, você vai experimentando esses diversos vestibulares, esses diversos tipos de texto que esses meninos têm que produzir, né? Então, eles precisam se preparar para uma diversidade muito grande. E o professor de redação hoje, ele é isso. Então, ele tem que estar apto a ensinar o menino a escrever qualquer tipo de texto. Desde um texto menor, para quem vai fazer questões abertas, até um texto maior de 30 linhas, como já foi a Unicamp, 60 linhas. A gente acaba conhecendo as dores desses meninos, e a gente compartilha com eles das dores, solidariza com eles. Então, assim, é cada um sentindo mais em relação à prova. Eu falo com os meninos o que eu falava quando eu entrava na turma de exatas da UFMG. Então, por exemplo, todo mundo adorava dar aula para o pessoal de medicina, que é um menino focado, um menino centrado e tal, e eu gostava demais de dar aula para a turma de exatas. Por quê? Porque é um menino que tem um raciocínio lógico. Se esse menino pega esse raciocínio lógico dele e joga para a redação, ele arrebenta na redação, ele arrasa na redação. Então, eu já entro na turma ITA com esse discurso. Eu falo, olha, você vai fazer ITA, estou imaginando que você, né, tem facilidade com matemática, tem facilidade com física, ou seja, você já tem essa habilidade para o raciocínio lógico. Muito pegar todo esse raciocínio lógico e julgar para a redação. Porque o que eu falo demais com os meninos, de todas as áreas, né? E eu falo muito com os meninos de exatas, escrever uma redação é um raciocínio matemático. Escrever uma redação é um raciocínio lógico. O aluno da turma ITA, ele já tem isso a favor dele. Ele já tem todo esse pensamento lógico. Então, vamos pegar esse pensamento lógico e julgar para a redação. E aí, quando você pega o menino de exatas, o menino da turma ITA, que valoriza a redação, é maravilhoso, maravilhoso. Porque esse menino, ele deslancha, e ele deslancha com muita rapidez.
É o que talvez você falou, Bruno, talvez você tivesse passado com 6 meses, né? Então, tivesse tido a maturidade de entender que escrever bem, que escrever um texto dissertativo argumentativo, não é nascer com um dom, não é um espírito baixar, ficar ali do seu lado ditando as coisas. Não, escrever um texto dissertativo argumentativo é dominar técnicas de escrita. Todos têm condições de dominar essas técnicas de escrita. Eu não estou falando aqui de modelo de texto, não, que é o menino, tem muito aluno que pega aquele texto pronto, as frases já estão todas prontas, ele muda algumas palavras, taca as palavras do tema. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de o que eu preciso saber para escrever um texto dissertativo argumentativo. Isso é lógico, isso é objetivo. Por isso que a gente fala de técnicas de escrita, porque todo mundo pode ter acesso a essas técnicas e entender essas técnicas. É claro que essas técnicas, elas não vão ser assimiladas do dia para a noite. É claro que não. Então, infelizmente, o retorno da redação não é tão imediato, talvez, quanto seja o da matemática ou da física, né? Não sei, você vai assistir uma determinada aula de matemática de manhã, o professor deu uma aula, você entendeu tudo, você pega vários exercícios daquela matéria à tarde e detona. Não, redação não é assim. Eu vou mostrar uma redação total de manhã, o menino vai escrever essa redação à tarde, ele não vai tirar total. Claro que não. Então, o processo da redação, ele é mais gradativo, ele exige um tempo maior, ele exige mais paciência, ele exige mais persistência, mas é incrível. Depois que a ficha cai, acabou. Acabou. Porque o menino entende o que ele tem que fazer. E aí escrever a redação torna-se muito mais fácil, muito mais fácil. E aí eu acho muito bonitinho, porque eles falam assim, eu agora escrevo a redação de forma consciente, eu agora sei o que eu tenho que fazer. Então eles falam que o processo torna-se até prazeroso. Então, antes você tinha um menino que odiava a redação, odiava português, né? Internalizou a vida inteira que ele não sabe escrever, que ele não sabe redação, que ele não sabe português. De repente, o clique dá e ele entende, eu posso escrever bem. Eu posso escrever com consciência, eu tenho condições de escrever com consciência. Então é isso que eu falo, o menino de exatas, a habilidade dele com as exatas, deixa isso mais favorável para ele. Talvez diferente do menino de humanas, que viaja, não responde a questão. Quer escrever bonito demais, quer impressionar, e aí faz tudo errado. Não, o menino de exatas, ele é prático. O menino de exatas, ele é objetivo. Então, bora pegar toda essa praticidade, toda essa objetividade e colocar no texto dissertativo, argumentativo. Que é isso que vai ser cobrado. Então, por exemplo, quando você falou assim, eu lembro direitinho que os argumentos que eu colocar na introdução, eu tenho que depois desenvolver. Isso é raciocínio matemático, isso é raciocínio lógico. Isso é que a gente chama hoje, por exemplo, de projeto de texto. É você estruturar a sua redação antes de escrever. O que é estruturar a redação antes de escrever? É pensamento lógico, é pensamento matemático, é raciocínio matemático. Então, por exemplo, eu tenho lá a frase temática. Então, o que eu tenho que pensar? Toda prova de redação, antes de ser uma prova de escrita, antes de ser uma prova que vai avaliar se você domina a língua padrão, se você escreve diferente da fala, né? Ou seja, a gente fala de um jeito, a gente escreve de outro jeito. Então, antes de ser uma prova que vai avaliar se você sabe fazer um texto dissertativo, argumentativo, a estrutura desse texto. Então, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura. É uma prova de leitura. Então, você tem que saber ler a frase temática e você tem que saber ler os textos motivadores, relacionar a frase temática com os textos motivadores. Então, por que eu estou falando isso? Igual, por exemplo, se a gente for pegar 2021, tá? Que liberdade nos resta no século 21? Então, primeiro, eu tenho que pensar se a frase temática é uma pergunta, que liberdade nos resta no século 21? Na introdução, eu já vou responder a essa pergunta. Que liberdade que é essa? Tranquilo? Então, por exemplo, é uma liberdade plena?
é uma liberdade relativa? Ela é parcial, né? É uma pseudo-liberdade? Então, o que a gente tem que começar a fazer? Porque o tema do ITA costuma ser temas muito abstratos. Então, eu vou pegar aquilo que está abstrato e colocar de forma concreta. O menino do ITA, o menino de exatas, ele tem mais facilidade para isso. Por quê? Porque o pensamento dele é concreto. O pensamento dele é lógico. Então, assim, eu falo muitas vezes que o menino da turma ITA, ele está mal aproveitado em relação à redação. E ele, muitas vezes, deixa essa preocupação para o final, né? Para o final. Sendo que essa preparação, ela tem que ser iniciada. Então, por exemplo, numa redação, o que você vai ter que fazer? Já põe direto na introdução. Como que é essa relação? Como que é essa liberdade? Direto. Que liberdade que é essa? Direto, direto, direto. E aí depois você explica essa liberdade, porque o termo liberdade é genérico. O termo liberdade é subjetivo. O que é liberdade para o aluno não é liberdade para o corretor. Então, o que ele vai ter que fazer depois na redação dele? Explicar essa liberdade relativa. Por exemplo, se ele chamar de relativa, essa liberdade parcial, se ele chamar de liberdade parcial, por meio de exemplos. Então, igual eu falo, ele tem que aproveitar essa facilidade de raciocínio, que eu suponho que ele tenha, em benefício próprio. Eu chamo isso de amor próprio. Os meninos da turma ITA precisam de amor próprio. Os meninos que vão fazer vestibular, de uma forma geral, precisam de amor próprio. Amor próprio eu vou ter que fazer a redação. A redação vai garantir a minha vaga. A redação que vai fazer com que eu entre para o curso que eu tanto desejo. Então, o que eu tenho que fazer para facilitar o processo? Na verdade, é isso. A redação, quando você vai escrever uma redação e você vai se posicionar, querendo ou não, você está trabalhando a sua criatividade. Então, assim, a redação é, sim, uma oportunidade, um momento de trabalhar a sua criatividade, quando eu falo, olha, eu preciso falar o que eu penso. Eu preciso falar o que eu acho. E eu não vou simplesmente falar o que eu penso, falar o que eu acho. Eu vou ter que buscar argumentos que justifiquem o meu posicionamento, que justifiquem o que eu acho. Quando eu vou buscar esses argumentos, eu estou colocando mais ainda a minha cabeça para funcionar, mais ainda o meu cérebro para funcionar. Então, eu vou ter que começar a pensar, eu sou favorável a isso por quê? Eu sou contrário a isso por quê? Porque acontece isso, isso, isso. Então, querendo ou não, a pessoa está se descobrindo. A pessoa ela está trabalhando, ela está buscando o seu interior. O que ela pensa das coisas, o que ela acha das coisas. Querendo ou não, ela está potencializando a sua criatividade, ela está potencializando a sua habilidade de enxergar as coisas, de enxergar problemas. E se eu enxergo problemas, por exemplo, eu vou ter que pensar como que eu vou resolver aqueles problemas. Ou seja, a redação, ela possibilita o aluno desenvolver habilidades de raciocínio. E aí, o que a gente tem que pensar também? É um aluno que ele vai ter, quando ele entrar para uma universidade, por exemplo, quando ele fizer um curso, ele vai ter que se comunicar usando a língua padrão. Quando eu falo se comunicar, é texto oral e texto escrito. Ele vai ter que se comunicar utilizando a língua padrão. Ele vai ter que ler muito textos que utilizam a língua padrão. Então, quer dizer que ele vai ler textos e ele vai ter condições de entender aqueles textos? Porque ele não aprendeu como ele deveria aprender a língua padrão, porque ele não aprendeu como ele deveria aprender a estrutura desse texto científico, né? Porque esse aluno vai ler texto científico. E esse texto dissertativo argumentativo do ITA é o texto que mais se aproxima do texto científico que ele vai ter que ler. Ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que saber se comunicar muito bem, usar a língua padrão muito bem, escrever muito bem. Então, assim, na verdade, a redação ainda desenvolve várias habilidades para esse menino. Eu vou te contar uma coisa aqui agora, talvez você ache até engraçado isso. Eu tinha facilidade com matemática, então o pessoal achava engraçadíssimo, né? Como é que ela tem facilidade com português e com matemática ao mesmo tempo? Adorava matemática, gosto de matemática, né? Ainda. Iria fazer letras, aí chegou minha prima, que estava no 2º ano do ensino médio. Chegou para mim e falou assim, aqui, será que você poderia estudar comigo física? Eu falei, você tá louca?
Falei, eu estudar com você física? Pois eu sempre tive dificuldade para entender física. Física foi o meu calcanhar de Aquiles. Falei, não tenho condições nenhuma de estudar física com você. Falei assim com ela. Ela falou, não. Qualquer coisa que você acrescentar tá maravilhoso. Falei, então tá, beleza. Eu fui pegar o livro da Beatriz Alvarenga para ler, porque eu tenho esse livro até hoje aqui em casa, os 3 livros da Beatriz Alvarenga, os livros de física, que eu falo que são livros que a minha filha, que ano que vem vai para o ensino médio, vai usar. Foi uma coisa impressionante. Eu comecei a ler a teoria toda da matéria que ia cair na prova, eu comecei a entender. Eu comecei a entender física, eu comecei a conseguir resolver as questões de física. E eu fiquei impressionada comigo, porque eu estava entendendo, porque eu sabia interpretar, porque eu sabia ler. Você está entendendo o que é isso? Você está acreditando nisso? Eu conto isso para os meninos, isso foi uma descoberta para mim, foi uma descoberta valiosíssima para mim. Porque assim, como que a interpretação facilita a sua vida, o seu entendimento de outras áreas. E redação trabalha com essa habilidade de interpretar. Porque para você colocar o que você pensa, para você colocar a sua opinião, você tem que interpretar o mundo. Você tem que interpretar o mundo para você colocar o que você pensa, a sua opinião, que é a sua tese que vai aparecer lá na introdução. Quando você for escolher 2, 3 argumentos para poder defender a sua tese, você vai colocar esses 2 argumentos na introdução e depois você vai desenvolver, você precisa interpretar o mundo. E para você ter condições de interpretar o mundo, você precisa ter lido bastante. Uma outra coisa que envolve também a redação não é simplesmente escrever. Esse aluno que vai se preparar para a redação, de qualquer lugar, ele também tem que ler. Esse aluno que passa é o aluno que se comprometeu com a redação, né? Que levou a redação a sério, que entendeu que da mesma forma que ele tem que estudar física, química, matemática, que ele se prepara para estudar para física, química e matemática, que inclusive ele tem estratégias para estudar física, química e matemática, ele também tem que estudar a redação. A redação é mais uma disciplina, é mais uma matéria que ele não pode deixar para o final, né? Que ele tem que levar a sério desde o início, e da mesma forma que ele cria estratégias para estudar as matérias de exatas, ele também cria estratégias para estudar a redação. Quais são as estratégias para ele poder conquistar a cada momento notas mais elevadas, notas mais altas, né? E considerando que é a redação que vai fazer a grande diferença para esse menino. Eu não entendo por que esse menino deixa para depois. O menino comprometido, né? Primeiro que ele se preocupa em escrever as redações com uma regularidade. Então, não é aquela coisa picada, essa semana eu vou escrever, na outra eu não vou. Não. O menino comprometido, ele tem uma regularidade. Então, ele vai escrever o quê? 2 redações por semana? Talvez esse seria o ideal, né? Esse é o ideal para esse menino treinar com regularidade. Segundo, esse menino, ele assiste aula de redação, ele traz dúvidas para a aula. E sabe uma coisa que eu percebo? É um menino que ele é humilde. A humildade é tão importante, Bruno, para esses meninos. Humildade no sentido assim, olha, eu tenho que ir bem na redação, eu tenho ou não tenho facilidade ou dificuldade com essa matéria. Geralmente eles chegam falando que eles têm dificuldade, que eles não sabem redação, entende? Então geralmente eles chegam assim, eu tenho dificuldade com essa matéria, então eu vou procurar uma pessoa que vai poder me ajudar e eu vou seguir os conselhos dessa pessoa que tem condições de me ajudar. Então eu preciso estar assim, com a minha mente aberta, eu preciso estar com o meu coração aberto, que essa pessoa, quando ela contar as minhas falhas, né, na redação, ou as minhas falhas de estudo, ela está apontando as minhas falhas para eu poder melhorar. E eu não vou tentar ficar dando desculpas para eu não ter feito de determinada forma. Regulares. São bonitinhos demais. Primeiro, em relação a esse aspecto mesmo, do coração aberto, o que eu posso fazer para poder melhorar? A aula mesmo ensina o menino a fazer muita coisa. Então, por exemplo, as minhas aulas de redação, já que eu estou defendendo o tempo todo que escrever uma redação é um raciocínio lógico, é um raciocínio
matemático, nas minhas aulas eu mostro isso, esse raciocínio matemático, esse raciocínio lógico. Então, eu lembro direitinho de um que falou, que eu estava explicando o que é apresentar o argumento e fundamentar o argumento. Eu estava explicando o que é isso. E que, às vezes, o aluno, ele não explica o argumento porque ele acha que é óbvio, que ele não tem que explicar, que todo mundo sabe disso, e ele não precisa explicar. E aí, foi um comentário que eu fiz. Eu falei assim, olha, se o seu desenvolvimento 1 estiver do mesmo tamanho da introdução ou do mesmo tamanho da conclusão, seu texto está errado. Se o seu desenvolvimento 2 estiver do mesmo tamanho da introdução e do mesmo tamanho da conclusão, está errado. Falei, está errado, tem alguma coisa errada. E aí esse menino falou, a minha redação é assim. Ele comentou, minha redação é assim. É praticamente o mesmo tamanho. Eu falei, então não está dando certo, já está errado. Porque como é que o desenvolvimento, que vai explicar tudo, vai detalhar tudo, vai ser do mesmo tamanho da introdução, sendo que a introdução é genérica. A introdução simplesmente anuncia as informações. E aí ele falou assim comigo, eu sei que eu tenho que explicar muita coisa, mas eu não consigo explicar. Aí eu falei assim com ele, talvez você não esteja conseguindo explicar, porque a sua letra está grande. Sua letra está grande, você está deixando um espaço muito grande entre as palavras, e aí, como a sua letra está grande, o seu espaço acaba rapidamente, e aí o seu D1 fica do mesmo tamanho da introdução. Aí ele falou assim, ué, será que é isso? Aí eu falei, pode ser. Eu falei, vamos fazer um teste? Falei assim com ele, vamos fazer um teste. Nesta semana você vai escrever 2 redações e você vai diminuir a letra da sua redação. Falei assim com ele, a letra, tá? Para você não ficar com medo da letra ficar muito assim, como você vai diminuir a letra, vai ficar uma pertinho da outra, você pode ficar com medo aí de não ficar legível, ficar aquele garrancho de letra. Eu falei assim com ele, pega uma caneta 07, uma caneta de ponta fina, porque a caneta de ponta fina ajuda, né? A gente não tem essa sensação de garrancho de letra. Ele falou, então tá, beleza, eu vou fazer esse teste essa semana. Falei, semana que vem você me fala. Chegou a semana seguinte, ele assistiu a aula. Ele falou assim, ô Viviane, eu fiz o que você falou, a minha nota subiu. Ele falou isso, minha nota subiu. Ô Bruno, foi uma questão pequena, que é tamanho de letra e os parágrafos não podem ser do mesmo tamanho. Foi uma coisa pequena, um comentário que nós fizemos na aula. Ele já pegou aquilo, já usou aquilo e já teve um resultado na semana seguinte. Imagine em relação às outras questões. Você ter que entender como que uma introdução é feita. Entende? É teórico. Para eu fazer uma introdução boa, eu tenho que seguir esses passos. Então tá, eu tenho 3 passos, beleza. Eu vou escrever uma redação agora e vou tentar aplicar esses 3 passos. Então, é esse menino comprometido. É esse menino que busca as estratégias em todos os sentidos, para ele poder ir bem na redação. Só que isso, Bruno, isso exige um tempo desse aluno. Isso exige um tempo desse aluno. Porque, igual eu falei, o retorno da redação não é imediato. O resultado não é imediato. Então, infelizmente, esse menino da turma ITA, ele entende que ele não está investindo o tempo dele. Ele entende que ele está gastando o tempo dele na redação, justamente. Então ele pensa, não, eu estou gastando esse tempo todo para poder fazer isso aqui, sendo que eu poderia resolver, sei lá, 15 questões de matemática, 10 de física, 10 de química. Ele não tem esse olhar maduro de que é um processo que exige treinamento, cujo resultado não é imediato. Então, é visível para nós escrever redação agora, para ele poder decidir a estratégia que ele vai usar no dia da prova. Então, por exemplo, é um detalhe, o menino ele não pode escrever a redação, o rascunho dele, e em seguida ler esse rascunho, não. Ele tem que escrever o rascunho dele e deixar lá. Porque se ele for ler esse rascunho, assim que ele acaba de escrever, a tendência é ele não achar os erros, porque está tudo fresco na cabeça dele. Então, ele tem que se distanciar da redação, tem que dar um tempo para aquela redação, para depois ele ler essa redação e achar os erros com mais facilidade. Tá? Ele vai fazer isso no dia da prova, mas ele vai fazer isso antes da prova também, para ele poder ter certeza que, quando ele dá um distanciamento para a redação, ele acha os erros com mais facilidade. Então, assim, o que ele tem que pensar? Tudo são estratégias para que ele conquiste a maior nota possível. Tudo são estratégias
para ele poder dominar todo esse momento, toda essa escrita na hora da prova. E ele vai percebendo isso aos poucos, né? Às vezes ele adota uma estratégia e não dá certo, a gente sugere outra estratégia. Às vezes a gente fala, às vezes o menino fala, não, eu estou fazendo introdução só assim, eu não estou dando conta, eu não estou tirando, não está dando certo. Eu falei, você está fazendo só assim, não está dando certo, então nós temos que adotar outra estratégia de introdução. Vamos fazer a introdução de uma outra forma, então? Vamos começar o texto de uma outra forma? Mas, para ele poder saber que aquela estratégia não está dando certo, ele tem que escrever a redação. Ele tem que escrever a redação, ele tem que usar aquela estratégia, não está dando certo, partir para outra, começar a usar outra, vamos ver se essa vai dar certo. Entendeu? Ele precisa escrever antes. Então, assim, como é que ele deixa para experimentar tudo no dia da prova, ou dias antes da prova? É tenso a gente pensar isso, que ele vai deixar tudo para o dia da prova. Então, assim, é o aluno muito imaturo para a redação, para se preparar para o ITA, né? Principalmente considerando que eles acham que eles não sabem redação, que eles não sabem português. Então, mais um motivo para essa preparação ser antecipada. Se a gente for pegar, né, todo o processo de seleção, todo o processo de vestibular, que vai ter lá uma redação, né? E a redação é obrigatória, todo o processo valoriza o repertório, né? O repertório sociocultural. Então, o que é o repertório? É essa informação extra que você traz, né? É uma informação que não está nos textos motivadores, que você é obrigado a colocar na redação, que você tem que colocar na redação. O que a gente percebe? O que a gente sente? A banca do ITA, ela é mais seletiva para esse repertório, ela é mais chata para esse repertório. Então, por exemplo, o Enem vai aceitar como repertório o filósofo, o sociólogo, a novela, a música, a série, o documentário, o filme, o desenho do Bob Esponja, uma celebridade, ok? O Enem vai aceitar tudo isso como repertório, o ITA não. Então, o ITA vai aceitar, ele é mais seletivo. Então, para o ITA, você vai colocar o filósofo como repertório, o sociólogo, você vai fazer uma alusão histórica, né? Você vai colocar dado acompanhado de fonte, você não vai inventar nenhum dado numérico, você não vai inventar nenhuma informação. Não que você vai inventar no Enem, não é isso não. Mas quando eu falo colocar dado numérico, você não vai inventar aquele dado numérico ali na hora, não. Você vai colocar um dado numérico que você tenha certeza. Você não vai poder colocar na redação do ITA o desenho Bob Esponja. Você não vai poder colocar na redação do ITA uma celebridade TikTok. Você não vai poder fazer isso. Então, assim, eles são mais seletivos nesse aspecto, né? Eles cobram mais nesse aspecto, eles são mais chatinhos nesse aspecto mesmo, né? Então, por exemplo, você não vai poder distorcer fato na redação do ITA, você não vai poder construir aqueles raciocínios falsos. É claro que você não vai construir isso em nenhuma redação. É claro que não. Mas eles vão ficar muito mais atentos a isso. Até pelo volume de texto para ser corrigido, né? É um volume de texto menor, então você pode dedicar um tempo maior para a correção daquela redação. É um aluno que precisa tomar bastante cuidado com a estrutura da redação, para ele mostrar esse raciocínio lógico. Então, por exemplo, para esse menino conseguir antecipar 2 argumentos na introdução, e esses 2 argumentos vão ser detalhados, né, no desenvolvimento, ele não pode ler a frase temática, ler os textos motivadores e pá, começar a escrever, não. Não é esse aluno que eles querem, não é. Eles querem aquele aluno que li a frase temática, li os textos motivadores, eu agora vou estruturar a minha redação, eu agora vou organizar. Então, eu vou defender isso. Então, por exemplo, a liberdade é parcial. A liberdade é parcial por quê? Por causa disso e disso. Tá, o argumento 1 eu vou colocar no D1, o argumento 2 eu vou colocar no D2. Como é que eu vou explicar esse argumento 1? Para o corretor poder entender que essa liberdade é parcial. Qual que é a informação extra que eu posso trazer para comprovar tudo que eu estou falando? Para poder valorizar a minha redação. Tem algum filósofo que eu possa trazer? Algum sociólogo? Algum autor? Algum livro que eu possa trazer? Ah, agora eu vou colocar o argumento 2 no D2. Tá, como é que eu vou detalhar esse argumento 2? Então, esse menino ele vai ter que estruturar essa redação antes de escrever, né? Ele vai ter que demonstrar. O meu processo de escrita é um processo consciente. Ele vai ter que demonstrar isso.
E aí, para ele demonstrar que é um processo consciente, ele vai ter que selecionar tudo antes de escrever. Ele vai ter que estruturar toda a redação dele antes de escrever. Eu acho que o menino ele tem que pegar a proposta de redação. Ah, e uma coisa importante, tá? Se você não leu a proposta de redação dos últimos 5 anos, do ITA, né? Porque eu espero que você já tenha lido e tenha, inclusive, escrito, né? Mas se você não leu e não escreveu, pelo menos pegue os últimos anos para você ler a proposta, para você entender o que passa na cabeça dessa banca, para você entender o que chama a atenção dessa banca, né? Os assuntos relevantes para essa banca. Então, assim, é sempre aquela pessoa que está ali na sociedade. É uma pessoa que está na sociedade, ela está agindo na sociedade, é um cidadão, né? Que cidadão que é esse que percebe, como é esse cidadão que percebe a sociedade, como é esse cidadão que se relaciona com a sociedade. Então, se você não pegou as propostas antigas, vai pegar as propostas antigas, para você saber como que eles pensam, o que chama a atenção deles, o raciocínio deles, né? E pensar o seguinte, olha, vai com o coração aberto, sabe? Para poder fazer essa prova, né? Essa redação. Porque por mais que você ache difícil essa redação, que você ache difícil o tema, é um tema que as pessoas precisam ter condições de fazer. Afinal de contas, as pessoas precisam ser selecionadas, né? Então vai com o coração aberto, porque teoricamente está tudo ali na proposta de redação. Está tudo na proposta de redação, né? A frase temática já está direcionando, né? O que você tem que pensar, o que você tem que agir. Os textos motivadores estão ali para te dar um suporte do que você pode pensar, do que você pode imaginar, do que você vai ter que trabalhar dentro daquele tema genérico, né? Então, por isso que a interpretação ela é muito importante, mas vá com esse pensamento, né? A finalidade desse texto 1 é qual? Esse texto motivador 1 está me mostrando o quê? Esse texto motivador 1 está evidenciando o quê? O texto motivador 2 está evidenciando o quê? Mostrando o quê? O texto motivador 3 está evidenciando o quê? Tem qual finalidade? Qual que é o diálogo entre esses 3 textos motivadores? Qual que é a comunicação entre esses 3 textos motivadores? Né? Qual que é o recorte temático que esses 3 textos motivadores estão fazendo? Isso depende de você, isso está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Entender o que eles querem. Então, treina isso agora com as propostas antigas, que você não vai escrever as propostas antigas, mas você vai fazer esse trabalho de interpretar as propostas antigas. E com esse coração aberto e confiante e acreditando, fazer uma introdução bacana, né? Fazer uma introdução legal, original, tá? Vamos pensar que a introdução é o primeiro contato que o professor tem com o texto, né? Vamos lembrar daquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, assim, vamos responder de cara o tema, vamos colocar de cara a resposta para o tema na introdução, para o corretor perceber que você entendeu o tema, né? Falar, graças a Deus, pelo menos esse entendeu o tema, porque tem gente que nem entende o tema. Tenta ser original. Se você já conseguir trazer informação diferente, legal na introdução, coloca na introdução, já demonstrando esse compromisso gramatical, né? É um professor de português que vai corrigir sua redação. E a gente acha bacana, sabe? Quando o aluno ele tem compromisso com a língua padrão, ele tem compromisso com a gramática. Nossa, que bacana! Esse menino tem compromisso com a língua padrão, né? Então, assim, eu brinco que o corretor, ele tá lá cansadíssimo, mal-humorado, tem que corrigir aquele tanto de redação, ele tem que cumprir meta diária para corrigir redação, né? Então, ele tá lá cansado. Eu falo que se ele pega a sua introdução e se ele faz assim, né? Estica os braços, mexe com os ombros e dá uma risada. Pronto. Você já deixou o processo para esse corretor mais leve. Você já deixou o processo mais leve, né? Ou seja, a tendência desse corretor já é ir com o coração mais aberto para ler a sua redação. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano como outro qualquer, né? E é um ser humano que tem dia que tá mal, que tem dia que tá bem, tem dia que tá cansado, e tem dia que tá descansado. Vão facilitar o processo desse corretor. E a gente já começa facilitando o processo desse corretor
quando a gente já tem o cuidado. Não é aquela introdução cheia de firula, não, gente, né? É uma introdução que ele consegue ter uma resposta positiva de você. Ó, esse menino entendeu o tema, que bacana, que bacana. Olha que o posicionamento dele claro em relação ao tema. Nossa, ele já antecipou para mim o que ele vai trabalhar no D1, no D2. Nossa, ele fez tudo isso com um vocabulário bem selecionado, com um compromisso gramatical. Nossa, ele trouxe essa informação diferente. Pronto. Né? Pronto. Já vamos tornar todo esse processo mais leve. E isso é para qualquer vestibular, para qualquer redação. Né? Seja a redação do ITA, seja a redação do Enem, seja a redação da FUVEST. Qualquer lugar, ele tem que ter esse compromisso de, o tempo todo, sinalizar, evidenciar para o corretor, usar estratégias que sinalizam, que evidenciam que ele pensou antes de escrever, que ele estruturou a redação antes de escrever, que a ordem dos argumentos não foi aleatória, que ele pensou para poder colocar naquela ordem, né? Que ele selecionou aqueles argumentos não foi à toa. O corretor precisa enxergar para o meio do texto que houve esse planejamento prévio, né? Esse planejamento prévio é você mostrando para o corretor que você se preocupou em oferecer para ele o melhor produto. A sua redação é o produto que você oferece para esse corretor, né? Então, ele precisa enxergar. Você precisa deixar essas marcas, tá? De que você está oferecendo o maior produto para ele. Afinal de contas, ele tem que ler o seu texto e sair convencido do que você está defendendo, né? Da sua tese, do seu posicionamento. E pensar, olha, sobretudo o Enem, que está trabalhando aí com não sei quantos milhões de candidatos. A redação é para incluir. A redação é para incluir, né? Então, se a redação é para incluir, o que a gente tem que pensar? Olha, tem que ser uma temática possível para os meninos escreverem. Os textos motivadores trazem tudo que os meninos precisam saber, trazem todas as respostas necessárias. Pensar o que eu posso acrescentar para esse corretor ver que eu leio. O que eu posso acrescentar para esse corretor ver que eu sou informado. O que eu posso trazer a mais para esse corretor enxergar que eu tenho uma visão crítica em relação à realidade. Eu tenho uma visão única, ímpar, minha, que eu interpreto a realidade. Eu consigo interpretar a realidade e me posicionar nessa realidade, me posicionar na sociedade, né? Então, assim, é mais fácil do que parece. É mais simples do que parece. Muito mais, ainda bem. Né? E pensar, eu tenho ali todas as respostas de que eu necessito, de que eu preciso. Eu só tenho que saber ler, enxergar essas respostas. É basicamente isso, né?